Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um vídeo de uma mulher pregando no púlpito de uma igreja evangélica e pediu que eu analisasse a sua pregação. Bom, eu não farei isso e vou explicar a razão. Primeiro, porque essa mulher está em franca desobediência à palavra de Deus em 1 Coríntios 14:34, que diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Na sequência da passagem, o apóstolo Paulo deixa bem claro que isso não foi escrito apenas para Corinto, porque no versículo 1 da mesma carta, diz que era para todos os cristãos. E também ele deixa claro que não era opinião dele, porque em seguida ele diz assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. 1 Coríntios 14:36. Esse como também ordena a lei, do versículo 34, não é a lei mosaica, apesar de na lei mosaica nós não encontrarmos mulheres pregando e ensinando no templo de Jerusalém ou na sinagoga, não. Mas aqui é a lei ou ordem de coisas que foram estabelecidas desde a criação do homem, na qual Deus colocou o homem como cabeça da mulher e a mulher como auxiliadora ou coadjuvante do homem. Deus criou assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora ou auxiliadora idônea para ele. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gênesis 2:18, Gênesis 3:16. Não fui eu que inventei isso. Abra sua Bíblia. Como se não bastasse o vídeo mostrar uma mulher totalmente fora de ordem e em franca desobediência ao que Deus ordena, na descrição do vídeo ainda havia o já tradicional, pedido de dinheiro, com 3 números de contas de 3 bancos diferentes. Tenha paciência, Em nenhum lugar na doutrina dos apóstolos, um servo de Deus é ensinado a pedir dinheiro a seus irmãos, e muito menos a estranhos, como é a vasta multidão da internet e da audiência dos vídeos de YouTube. Dos irmãos, o cristão pode aceitar ajuda se a iniciativa partir deles, pois ele irá entender que aquilo vem do Senhor, que é uma resposta às suas orações. Mas o seu serviço é feito para o seu Senhor, portanto é a Ele, ao Senhor, que ele deve se dirigir pedindo o seu sustento. A passagem em 3 João 1,17 diz assim, falando dos que haviam se convertido, dos gregos que haviam se convertido: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. E quando chega o fim do mês, você vai pedir o salário do patrão ou de qualquer pessoa que encontra na rua? Pois é, a cristandade certamente perdeu o rumo, perdeu o senso de sobriedade nesses últimos dias. Procure buscar na doutrina dos apóstolos o que ela ensina sobre mulher pregando em público, pedidos de dinheiro para a obra do Evangelho, interferência na política e outras coisas que foram inventadas pela cristandade corrupta, em especial nesses últimos dias. Vivemos na época de Laodiceia, a igreja que se diz rica e abastada, e que, como cristandade, precede a grande Babilônia. O Senhor abomina tanto uma coisa quanto a outra, pois o Espírito é o mesmo, que é encontrado em ambas. Elas se gabam de ser alguma coisa e são vistas com desprezo e náusea pelo Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Até aí Apocalipse 3, 14 a 19. Outra passagem, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumulam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: eu estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Apocalipse 18, de 4 a 9, aí falando da Babilônia, do fim da Babilônia, que será a casca vazia de Cristo em que se transformará a cristandade. Apesar de apreciar o seu interesse em compartilhar o vídeo dessa pastora pregando, por ser algo que você achou que seria proveitoso para mim, eu devo dizer que eu prefiro nem escutar algo que já vem fora de lugar. Isso é como comprar um produto com a embalagem amassada ou rasgada. Eu não posso confiar totalmente na qualidade e na ausência de contaminação daquilo que vem dentro dela. Seria perda de tempo e seria tratar com leviandade o que a palavra de Deus ordena se eu fosse gastar aí minutos preciosos ouvindo essa mulher. Se essa mulher estiver correta no que ela prega e Deus eventualmente usá-la para alcançar alguém, pode ser também, porque quando ela lê da Bíblia, ela está lendo a palavra que não é dela, mas é a palavra de Deus. Porém, mesmo assim, ela estará fora de lugar. Sem querer fazer qualquer comparação com a mulher que aparece no vídeo, que provavelmente é minha irmã em Cristo, com quem me encontrarei no céu, e ela faz aquilo por ignorar o que seja a maneira correta, eu aproveito para ensinar um princípio simbólico, bíblico, que usa o episódio com a jumenta de Balaão. E pessoas inteligentes entenderão do que eu estou falando, não estou falando da mulher, não. Deus usar uma jumenta para falar a Balaão foi uma medida emergencial, já que o falso profeta não estava disposto a ouvir a palavra de Deus vinda diretamente de Deus. Por ser Deus, ele tem o direito de usar coisas e pessoas fora do seu lugar, mas isso não é uma licença para fazermos o mesmo, entendeu? Não é por encontrarmos no Antigo Testamento uma jumenta profetizando que nós devemos começar a frequentar cocheiras em busca de alguma nova revelação, de alguma profecia. Resumindo, se essa mulher falar o que é certo, ao dar ouvidos a ela, estarei aprovando sua desobediência à palavra de Deus. Se ela falar o que é errado, o que é mais provável, conforme o que diz a Bíblia em 1 Timóteo 2, eu estarei sendo contaminado com o seu erro e a má doutrina. E o que diz Timóteo 2? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, de 13 a 14. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.